só posso olhar com admiração e admiração para as profundezas e alturas de nossa natureza psíquica. O seu universo não espacial esconde uma abundância incalculável de imagens que se acumularam ao longo de milhões de anos de desenvolvimento vivo e que se fixaram no organismo. E essas imagens não são sombras pálidas, mas factores psíquicos tremendamente poderosos. Ao lado desta imagem gostaria de colocar o espetáculo dos céus estrelados à noite, pois o único equivalente do universo interior é o universo exterior. Acredita-se que nossa relação com as estrelas seja tão antiga quanto a própria humanidade. Durante milhares de anos, os nossos antepassados olharam para o céu noturno estrelado com admiração, e o conhecimento inicial das estrelas pode ser encontrado em cavernas pré-históricas, fragmentos de ossos e estruturas megalíticas. Com cerca de 12.000 anos, Göbekli Tepe contém os megálitos mais antigos conhecidos do mundo e sugere evidências de alinhamento com eventos celestes muito mais antigos que Stonehenge e a Grande Pirâmide de Gizé. Com o tempo, a maioria, se não todas as civilizações antigas, procuraram significado nos céus e personificaram os seus mitos nas constelações. Os sumérios foram dos primeiros a observar e registrar os movimentos dos corpos celestes, lançando as bases para o estudo da astrologia, literalmente, o estudo das estrelas. Isso ajudou os babilônios na Mesopotâmia a criar o primeiro sistema organizado de astrologia por volta de 2000 AC. A premissa astrológica pode ser encontrada nas tabuinhas babilônicas, onde está escrito: o céu e a terra produzem presságios, embora apareçam separadamente, eles não estão separados, porque o céu e a terra estão relacionados. Um sinal que pressagia o mal no céu é, também, o mal na terra. Aquele que pressagia o mal na terra é o mal no céu. A astrologia estuda a correlação entre os movimentos dos objetos celestes e os eventos terrestres ou a experiência humana. Acreditava-se que os céus apresentavam presságios ou presságios celestiais, sinais de eventos futuros ligados aos assuntos humanos, considerados mensagens divinas dos planetas com nomes de deuses. Os babilônios usariam isso para prever eventos futuros e tomar medidas para evitar desastres. Isso é conhecido como astrologia mundana, que se preocupa quase inteiramente com o bem-estar do Estado e do rei. Paralelamente aos babilônios, os egípcios desenvolveram sua própria astrologia, baseada nos decanatos, que são 36 grupos de estrelas, fixas, ou pequenas constelações divididas em 10 graus cada, utilizadas como método de cronometragem, para realizar ritos religiosos no momento apropriado. Tempo, entre outras coisas. Cada um dos decanatos estaria associado a uma divindade. Após a conquista alexandrina no século IV AC, a astrologia helenística foi misturada com a astrologia egípcia e a astrologia babilônica, criando a astrologia natal. A ênfase passou da previsão de eventos mundanos para o foco nas posições dos corpos celestes no momento do nascimento de uma pessoa, a fim de fornecer insights sobre sua personalidade e trajetória de vida. Outro ramo que surgiu mais tarde foi a astrologia eleitoral, que envolve a escolha dos momentos mais auspiciosos ou favoráveis para iniciar ou realizar atividades ou eventos específicos. Os antigos observadores de estrelas observaram como algumas estrelas permaneciam fixas e outras vagavam. Embora agora saibamos que as estrelas não são fixas, mas movem-se muito lentamente, de modo que o seu movimento parece imperceptível ao olho humano. As luzes errantes passaram a ser conhecidas como planetas, palavra que deriva do verbo grego planastai, que significa vagar. Os antigos imaginavam os planetas como deuses vagando entre as constelações ao longo da rota zodiacal. Consequentemente, os planetas receberam nomes de deuses. Hoje, nossos planetas têm nomes de deuses romanos. No período clássico dos greco-romanos, as constelações pelas quais os planetas passavam estavam sendo mapeadas como a estrada celestial conhecida como zodíaco. Caracterizando os primeiros signos zodiacais estavam imagens instintivas incorporadas como animais. As figuras do zodíaco não são apenas desenhos aleatórios, mas imagens do inconsciente coletivo projetadas nos céus. A palavra zodíaco deriva do grego zodiacos kuklos, círculo de pequenos animais, o que reflete a proeminência dos animais e dos híbridos mitológicos entre os 12 signos. O zodíaco chinês tem 12 animais, um dos quais é atribuído a cada ano em um ciclo repetido de 12 anos. Arquetipicamente, os animais mágicos são frequentemente os símbolos do self, a personalidade total. São uma força inconsciente puramente instintiva, maior e mais poderosa que o ego, mas inteiramente inconsciente. Este círculo de animais ou roda da vida incorpora a sabedoria completa da natureza e ainda assim não possui a luz da consciência humana. Incorporada no zodíaco está a sabedoria arcaica conhecida como sede da alma ou templo do espírito. Agora examinaremos alguns dos princípios básicos da astrologia.
Para o astrólogo, o mapa natal não é apenas um retrato dos céus no momento do nascimento, mas também um instantâneo do plano da nossa alma e, portanto, a ferramenta mais valiosa que se pode ter. Este projeto da alma contém pistas para ajudar a compreender a personalidade de alguém, incluindo seus pontos fortes e fracos. Revela algo maior do que nós, pois as nossas vidas estão ligadas ao cosmos, dando-nos um sentido mais profundo do significado da vida. O astrônomo alemão Johannes Kepler escreveu: a alma do bebê recém-nascido é marcada para toda a vida pelo padrão das estrelas no momento em que vem ao mundo, lembra-se dele inconscientemente e permanece sensível ao retorno de configurações de tipo semelhante. Os 7 planetas clássicos ou 7 luminares são o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os 7 dias da semana recebem o nome desses luminares. Urano, Netuno e Plutão não foram incluídos, pois são invisíveis a olho nu e, portanto, desconhecidos dos antigos povos helênicos. Aspectos são certos ângulos ou graus de separação entre planetas que nos dão uma compreensão de sua relação entre si no mapa astral. Quando 2 ou mais planetas se alinham no céu em determinados ângulos, disse que suas energias se combinam. Estes são estudados cuidadosamente pelos astrólogos, pois é onde está a ação principal. Dependendo da combinação dos planetas, os aspectos podem ter um efeito positivo ou negativo sobre nós. Os antigos tinham um sentido mágico simbólico para o mundo físico, e para a imaginação humana os céus pareciam estar gravados com figuras como Áries, o Carneiro, Gêmeos, os Gêmeos, Sagitário, o Arqueiro, etc. Total de 12 signos na roda do zodíaco, cada um dos quais dura um mês e ocupa 30 graus de longitude celestial. Por outro lado, existe a roda das 12 casas, que se baseia na rotação de 24 horas da Terra em torno do seu próprio eixo. Cada casa representa uma esfera única de existência ou experiência humana, onde operam as energias dos signos do zodíaco e dos planetas. As 3 primeiras casas são o eu, as posses e a comunicação, respectivamente. 2 pessoas podem ter o mesmo signo do zodíaco, mas estar em casas diferentes. Isso ocorre porque o signo solar difere do ascendente. Existem 3 signos principais na astrologia: signo solar, signo lunar e signo ascendente ou ascendente. Quando se fala sobre o signo do zodíaco, geralmente se refere ao signo solar, ou seja, em qual signo do zodíaco o Sol estava posicionado quando nasceram. Isso representa a identidade central ou tipo de personalidade. O Sol passa cerca de 30 dias em cada signo do zodíaco. O signo lunar, por outro lado, passa 2 dias e meio em cada signo e rege o eu interior ou a personalidade inconsciente. Na alquimia, ao buscar a frieza da lua, prata, encontra-se o calor do sol, ouro. É a união dos estágios albedo e rubedo, o casamento sagrado do rei e da rainha, que leva à criação da pedra filosofal, um símbolo alquímico do eu. Por outro lado, temos o ascendente, que aparece na hora do seu nascimento e local, fuso horário, e muda a cada 2 horas em média. Aponta para sua primeira casa no mapa natal. O ascendente representa a sua persona, como você se apresenta ao mundo. O místico e astrólogo cristão Max Endel nos dá o exemplo de 2 crianças que nasceram no mesmo lugar e ao mesmo tempo, tendo marcadas semelhanças em suas vidas. Ele escreve: um certo Sr. Samuel Hemmings nasceu na mesma paróquia em Londres, na mesma hora e quase no mesmo minuto que o rei George III, em 4 de junho de 1738. Ele abriu o negócio como ferrageiro no mesmo dia em que o rei foi coroado. Ele se casou no mesmo dia que Sua Majestade, morreu no mesmo dia, e também outros acontecimentos nas 2 vidas se assemelharam. A diferença de posição impedia que ambos fossem reis, mas no mesmo dia em que um se tornou monarca de um reino, o outro também se tornou um homem de negócios independente. O conhecido ditado hermético, como acima, é abaixo, é a chave para a astrologia. É a ideia de que o homem, o microcosmo, é influenciado pelo universo, o macrocosmo. Isto é, verdades sobre a natureza do cosmos podem ser inferidas a partir de verdades sobre a natureza humana e vice-versa. A noção de ver narrativas míticas através de padrões nos céus é uma das primeiras tentativas de ligar o mundo exterior ao mundo interior. O mito da astrologia foi e ainda é outra forma de compreender o mundo que nos rodeia. Para o médico suíço do século XVI, Paracelso, a astrologia era uma fonte de conhecimento crítico para o médico, pois sem esse conhecimento não era possível interpretar corretamente o céu interior ou estrela do corpo, e, assim, efetuar a cura para o paciente. Na sua concepção do céu interior, ele vislumbrou uma imagem eterna e primordial, que foi implantada nele e em todos os homens, e se repete em todos os tempos e lugares. Em cada ser humano existe um céu especial, inteiro e ininterrupto.
A própria natureza da astrologia a conecta com o cosmos, os mitos e os deuses. Ao longo da maior parte da sua história, a astrologia foi mainstream e considerada uma tradição acadêmica e, embora tivesse alguns céticos, só no início da Revolução Científica no século XVI é que a astrologia foi seriamente questionada. As previsões astronômicas do modelo geocêntrico de Ptolomeu, usado há mais de 1500 anos, estavam sendo substituídas pelo modelo heliocêntrico introduzido por Copérnico. A astrologia lentamente se tornou pseudociência e nasceu a astronomia. A astrologia ocidental não era apenas desaprovada pela ciência, mas também pela religião, que a considerava herética, principalmente devido à sua ênfase no destino, em vez do livre-arbítrio. A astrologia é um assunto liminar, parte das fronteiras enigmáticas da exploração humana que resistem a uma definição universalmente aceita. É um dos domínios liminares do conhecimento historicamente mais significativos e duradouros, bem como um dos mais mal compreendidos. Embora a linguagem astrológica esteja repleta de alusões míticas na interação entre deuses, esses diálogos míticos não foram usados para amplificar aspectos planetários pelos astrólogos tradicionais. Foi o psiquiatra e psicanalista suíço Carl Jung quem inspirou os astrólogos a retornar ao simbólico, a amplificar os céus estrelados com mitos e a lembrar os deuses planetários. Ao mapear a paisagem da psique, Jung reconheceu alguns arquétipos importantes, como o velho sábio, a grande mãe, a sombra, o herói, o louco, etc., que os antigos astrólogos podiam reconhecer em seu panteão planetário e nos signos do zodíaco. Por exemplo, Saturno sendo a figura da sombra, mas também do velho sábio. Tanto as imagens astrológicas quanto as junguianas são representantes de forças arquetípicas que moldam e governam a experiência humana, quer seja expresso nos céus ou no inconsciente. Jung escreve: a viagem pelas casas planetárias significa a superação de um obstáculo psíquico ou de um complexo autônomo, adequadamente representado por um deus ou demônio planetário. Jung estava interessado principalmente em como a astrologia poderia ajudar a explorar a psique. A roda do zodíaco simboliza uma jornada imaginativa que é uma representação inicial do processo de individuação, o caminho para a totalidade. Os egípcios acreditavam que ao pôr do sol, o deus Sol Ra viajaria para o submundo e, ao nascer do sol, emergiria novamente depois de se defender dos monstros do submundo. Este tema nascimento, morte e renascimento pode ser comparado à jornada do herói da qual todos participamos, conforme visto nos mitos de heróis com atributos solares. O caminho do indivíduo é simbolizado pela trajetória do Sol através dos 12 signos do zodíaco. A individuação não é um processo linear, mas sim um processo de circunvolução do eu, ou seja, de girar até chegar ao centro, representado pela mandala, símbolo do eu. Da mesma forma, ao nos envolvermos com os arquétipos, participamos do tempo primordial. O historiador romeno da religião Mircea Eliade chama isso de eterno retorno. Mitos, rituais e tradições reconectam-nos com o sagrado, permitindo-nos sair temporariamente do profano para o reino divino que nos transporta de volta ao mundo das origens. Assim como a teoria dos tipos psicológicos de Jung, a astrologia também pode fornecer uma imagem mais ou menos total do caráter do indivíduo. Desde os tempos mais remotos, os astrólogos observam uma correspondência entre os vários planetas, signos zodiacais, casas e aspectos, todos com significados que servem de base para um estudo de caráter ou para uma interpretação de uma determinada situação. Os mitos são símbolos de padrões arquetípicos subjacentes à experiência humana. O reconhecimento de Jung da realidade do inconsciente e seu trabalho com imagens primordiais ou arquétipos foram um grande benefício para a astrologia, que se ramificou em um novo campo, conhecido como astrologia psicológica ou astropsicologia. O termo arquetípico parece mais adequado do que psicológico para encapsular esta abordagem simbólica da astrologia. Jung escreve: obviamente a astrologia tem muito a oferecer à psicologia, mas o que esta última pode oferecer à sua irmã mais velha é menos evidente. Tanto quanto posso julgar, parece-me vantajoso para a astrologia levar em conta a existência da psicologia, sobretudo a psicologia da personalidade e do inconsciente. Tenho quase certeza de que algo poderia ser aprendido com seu método simbólico de interpretação, pois isso tem a ver com a interpretação dos arquétipos, os deuses, e das suas relações mútuas, a preocupação comum de ambas as artes. A psicologia do inconsciente está particularmente preocupada com o simbolismo arquetípico. A astrologia pode ser uma grande ampliação dos tipos psicológicos de Jung. Na verdade, os 4 tipos de funções de Jung, pensamento, sentimento, sensação e intuição, combinam perfeitamente com a antiga divisão dos 4 elementos da astrologia, ar, água, terra e fogo.
Cada um é uma maneira distinta de descrever as observações empíricas dos mesmos fenômenos. O astrólogo é desafiado a considerar as características inconscientes dos elementos literais do mapa natal. Alguns astrólogos às vezes são pensadores muito literais e não simbólicos. Com o literalismo, o simbólico, literalmente, jogar coisas juntas, torna-se diabólico, jogar coisas separadas, de modo que perde o seu significado mais profundo. Também é importante que os astrólogos diferenciem entre a tendência herdada, que é coletiva, e a manifestação pessoal do arquétipo. Por exemplo, Marte simboliza a coragem para agir, a capacidade de agressão ou a necessidade de assumir riscos, mas não indica como isso será personalizado. O mapa natal expressa os arquétipos, mas o modo como eles se desenrolarão depende da experiência pessoal do indivíduo, que está relacionada a complexos, grupos de ideias ou imagens com carga emocional que estão no inconsciente pessoal. Para Jung, a astrologia representa a soma de todo o conhecimento psicológico da antiguidade. Assim, é um recurso inestimável para o psicólogo, pois não é mera superstição, mas contém fatos psicológicos de considerável importância. Ele escreve: a abóbada estrelada do céu é na verdade o livro aberto da projeção cósmica. Nesta visão, a astrologia e a alquimia, os dois funcionários clássicos da psicologia do inconsciente coletivo, dão as mãos. A astrologia, assim como a alquimia, foi crucial para Jung como um mapeamento simbólico dos processos psíquicos e forneceu-lhe uma ferramenta que ele utilizou ativamente em sua prática psicoterapêutica ao longo de sua vida. Em vez de dizer que o homem era guiado por motivos psicológicos, os antigos diziam que ele era guiado pelas estrelas. As pessoas presumiam que não era a motivação psicológica, mas o movimento das estrelas que causava as reações pessoais. O critério astrológico era simples e objetivo, era dado pelas constelações no nascimento. Uma interpretação posterior foi que no coração de cada um residem as estrelas do seu destino. Assim, o homem passou a olhar para dentro de si e não para os céus. Para Jung, esta é a interpretação psicológica correta, pois a astrologia é psicologia projetada. A pergunta que todo astrólogo faz é: quais são as forças operativas que determinam o meu destino, apesar da minha intenção consciente? E todo psicanalista quer saber: quais são os impulsos inconscientes por trás da neurose? Jung observou que, embora a astrologia fosse desconsiderada como pseudociência, ela permaneceu muito viva e alcançou uma popularidade nunca antes vista. Então, ele se propôs a compreender a antiga arte e técnica da astrologia. Em seus primeiros anos como psiquiatra praticante, Jung escreveu a Freud: minhas noites são ocupadas principalmente com astrologia. Faço cálculos horoscópicos para encontrar uma pista do âmago da verdade psicológica. Aconteceram algumas coisas notáveis que certamente parecerão incríveis para você. Ouso dizer que um dia descobriremos na astrologia uma grande quantidade de conhecimento que foi intuitivamente projetado nos céus. Por exemplo, parece que os signos do zodíaco são imagens de personagens, ou seja, símbolos da libido que retratam as qualidades típicas da libido num determinado momento. No exato momento do nascimento, cada pessoa recebe as qualidades típicas da libido ou energia que lhe são características. Contudo, isto não tem a ver com a posição das estrelas, mas sim, como veremos, com o efeito qualitativo do tempo. Os astrólogos acreditam que uma era astrológica afeta a humanidade, influenciando a ascensão e queda de civilizações ou tendências culturais. Na astrologia ocidental, a conclusão de um ciclo completo do Sol através do zodíaco, chamado de Grande Ano, leva aproximadamente 26.000 anos. Uma idade astrológica é um duodécimo do Grande Ano, correspondendo a um signo zodiacal, durando, portanto, aproximadamente 2.200 anos. Jung menciona frequentemente a precessão dos equinócios, descoberta pelo astrônomo grego Hiparco no século II AC. Ao observar a posição das estrelas e compará-las com as suas posições um século antes, na mesma época do ano, Hiparco descobriu que as estrelas se moviam pelo menos 1 grau a cada 72 anos, fazendo com que o polo norte da Terra apontasse lentamente para estrelas diferentes. Durante vastos períodos de tempo, a oscilação cíclica da Terra ao longo do tempo fez com que as posições destas constelações mudassem. Isso não foi levado em consideração nos cálculos horoscópicos, que se baseavam no equinócio da primavera fixado em 0 graus de Áries. Assim, na chamada astrologia tropical usada no Ocidente, uma pessoa que nasceu no que é tradicionalmente conhecido como constelação de Áries pode ser considerada como tendo tal signo solar, mesmo que o Sol não esteja realmente na frente de aquela constelação devido à precessão. Os céus há muito se afastaram dos nossos cálculos fixos.
Portanto, os signos do zodíaco não estão mais alinhados com as constelações que lhes deram originalmente o nome, portanto não há conexão causal entre nós e as estrelas. Este, contudo, não é o caso da astrologia sideral, que é mais popular no Oriente, particularmente na astrologia hindu, e se baseia na posição real das constelações no céu observável, explicando assim a precessão. Na astrologia védica falam das 4 yugas, eras mundiais. Satya Yuga é a era da verdade e da virtude, a idade de ouro, onde os homens viviam como deuses. Treta Yuga é a idade da prata, Dvapara Yuga é a idade do bronze e, finalmente, Kali Yuga é a idade das trevas, a idade do ferro. Se a humanidade sobreviver a este período difícil, surgirá uma nova e longa era de ouro. À medida que o ciclo avança através das 4 yugas, cada idade diminui em 1/4. Acredita-se que o ciclo completo dure 4.320.000 de anos. Para Jung, o facto de a astrologia ocidental produzir resultados válidos, embora não tenha em conta a precessão, prova que não são as posições aparentes das estrelas que funcionam, mas sim os tempos que são medidos ou determinados pelas posições estelares. O tempo, ou o momento entendido como uma forma peculiar de energia, coincide com a nossa condição psicológica. Isto leva a uma hipótese peculiar, de que a nossa personalidade não tem a ver com a posição dos astros, mas sim com o efeito qualitativo do tempo. Jung escreve: se alguém nasce no mesmo dia e possivelmente na mesma hora, é como uma uva da vinha amadurecendo ao mesmo tempo. Todas as uvas do mesmo local produzem aproximadamente o mesmo vinho. Esta é a verdade afirmada pela astrologia e pela experiência desde tempos imemoriais. Jung descobriu uma coisa intrigante, que existe uma coincidência realmente curiosa entre fatos astrológicos e psicológicos, de modo que se pode isolar o tempo das características de um indivíduo, e também, pode-se deduzir características de um determinado tempo. Nascemos num determinado momento, num determinado local, e tal como os anos de colheita do vinho, temos as qualidades do ano e da estação em que nascemos. A astrologia é um retrato simbólico das repetições cíclicas do tempo, e as estrelas são usadas simplesmente para servir como indicadores do tempo. A psicologia tem pouco a ver com as estrelas como um relógio, que é apenas um instrumento usado para medir um determinado momento. Tudo que nasce ou é feito neste momento específico tem a qualidade deste momento. Portanto, o tempo revela-se um fluxo de energia repleto de qualidades e não um conceito abstrato. Os antigos gregos distinguiam entre 2 tipos de tempo, o tempo qualitativo, kairos, e o tempo quantitativo, cronos. O tempo cronológico é a sucessão linear de eventos, e os períodos históricos são vistos como sem qualquer valor inerente. No entanto, o tempo também é qualitativo e significativo. Para Jung, a astrologia tem a ver com tempo qualitativo, que está relacionado com eventos acausais. Estes são diferentes dos eventos causais, nomeadamente aqueles que têm uma relação clara de causa e efeito e são verdades estatísticas. Os números também têm um significado simbólico e não apenas quantitativo, pois contêm qualidades arquetípicas transcendentais. Os pitagóricos usavam a matemática e a numerologia para fins místicos, já que os números governam o universo. Jung equipara o tempo qualitativo aos fenômenos de percepção extrasensorial, que incluem precognição, psicocinese, telepatia, etc. Por exemplo, no caso da precognição, que Jung experimentou em visões e sonhos, obtém-se o conhecimento de uma ocorrência futura. Nesses casos, deve-se negar a causalidade, pois é inconcebível que se possa observar o efeito de uma causa inexistente ou de uma causa que ainda não existe. Quando Jung tinha cerca de 72 anos, escreveu ao astrólogo védico B.V. Raman: posso lhe dizer que estou interessado nesta atividade específica da mente humana há mais de 30 anos. Como sou psicólogo, estou interessado principalmente na luz específica que o horóscopo lança sobre certas complicações do caráter. Em casos de diagnóstico psicológico difícil, costumo fazer um horóscopo para ter um ponto de vista mais aprofundado, de um ângulo totalmente diferente. Devo dizer que muitas vezes descobri que os dados astrológicos elucidavam certos pontos que de outra forma eu não teria conseguido compreender. A partir de tais experiências formei a opinião de que a astrologia é de particular interesse para o psicólogo, uma vez que contém uma espécie de experiência psicológica que chamamos de projetada. Isto significa que encontramos os fatos psicológicos como se estivessem nas constelações. Isto originalmente deu origem à ideia de que esses fatores derivam das estrelas, embora estejam apenas em uma relação de sincronicidade com elas. Admito que este é um fato muito curioso que lança uma luz peculiar sobre a estrutura da mente humana.
O tempo qualitativo é uma noção que Jung eventualmente substituiu por sincronicidade, um termo que se refere a uma correspondência significativa entre o mundo interior e o mundo exterior, que não pode ser causalmente ligada. Isto ocorre quando um evento percebido internamente, sonho, visão, pensamento, etc., é visto como tendo uma correspondência na realidade externa, de modo que a imagem interna se tornou realidade. Por exemplo, você pode pensar em um amigo há muito perdido e, de repente, esse amigo liga para você do nada. Visto que Jung sugere que a sincronicidade parece repousar sobre uma base arquetípica, ela tem um grande apelo para a astrologia, que também se baseia nesta base. A astrologia, assim como o inconsciente coletivo com o qual a psicologia analítica se preocupa, consiste em configurações simbólicas. Os planetas são os deuses, os arquétipos. Ao comparar o movimento dos planetas ao longo do ano com o mapa natal de uma pessoa, no processo de exame dos trânsitos ou movimentos dos planetas, Jung sentiu que poderíamos obter um exemplo de sincronicidade em ação. Os trânsitos proporcionam uma coincidência significativa de aspectos e posições planetárias com a situação psicológica, no nível individual, e insights sobre o inconsciente coletivo ou o Zeitgeist, no nível coletivo. O conceito de sincronicidade de Jung é baseado no antigo conceito de simpatia ou simpatia cósmica atribuída aos estoicos. O cosmos é uma entidade inteira e única, um ser vivo com alma própria. A substância que penetra e unifica todas as coisas é conhecida como pneuma, sopro de vida, o princípio ativo que organiza o indivíduo e o cosmos. Essa ideia foi importante para os astrólogos antigos. A relação microcosmo-macrocosmo é de simpatia cósmica. Psicologicamente, o macrocosmo representa o inconsciente coletivo. Existe o que Jung chama de qualidade psicoide no físico, o mundo exterior, e no psíquico, o mundo interior, que são expressões de uma unidade fundamental, um reino unitário compartilhado conhecido pelos alquimistas como unus mundus, o mundo único. Os gnósticos chamam isso de pleroma, literalmente, plenitude, que contém a totalidade de todos os opostos e está além do espaço e do tempo. Ou seja, passado, presente e futuro existem todos simultaneamente. É a ideia de que o inconsciente está relacionado a uma psique cósmica, e o inconsciente coletivo está conectado à anima mundi ou alma do mundo. Se assim for, o inconsciente na verdade permeia o ambiente que nos rodeia e não é um domínio encapsulado localizado exclusivamente dentro de um indivíduo, como tendemos a supor. Portanto, o significado arquetípico é inerente ao próprio universo. Enquanto os antigos astrólogos pensavam nos 7 planetas como deuses, os gnósticos, uma seita cristã primitiva, pensavam neles como arcontes ou governantes que impediam as almas de deixar o reino material. Eles são os governantes das trevas, poderes demoníacos sob o comando do Demiurgo, o criador do universo material. Tal como acontecia com a astrologia antiga, que pensava numa esfera de estrelas fixas além dos 7 planetas, os gnósticos pensavam numa região celestial além dos planetas que uma alma deveria alcançar para escapar do domínio dos arcontes. Isto só poderia ser alcançado através da gnose, o objetivo vitalício dos gnósticos, e a forma mais elevada de conhecimento, pela qual se liberta a centelha divina dentro da humanidade das restrições da existência terrena. Ou, como diriam os alquimistas, desperte a divindade, que está escondida ou adormecida na matéria. Jung e um grupo de pesquisadores do CG. O Instituto Jung em Zurique iniciou experimentos usando métodos intuitivos como I Ching, geomancia, cartas de tarô, numerologia e astrologia. No entanto, não puderam continuar por falta de recursos e pessoal. Esses métodos intuitivos dão acesso ao que Jung chama de espírito das profundezas, que desde tempos imemoriais e para todo o futuro possui um poder maior que o espírito dos tempos, que muda com as gerações. Jung sentiu esse conflito em suas duas personalidades, a personalidade número 1, que se identifica com o mundo mundano, os fatos, a razão e a ciência, está associada ao espírito da época. Personalidade não. Já o 2 é o visionário, o mágico, o buscador, relacionado ao espírito das profundezas. A tarefa de vida de Jung girava em torno da integração dos opostos racionais e mágicos. Um desses conflitos pode ser encontrado no livro vermelho de Jung, onde ele encontra um gigante ferido em imaginação ativa, descrito como Gilgame, o grande herói mesopotâmico. Ele destaca a luta entre imaginação e ciência. O gigante amaldiçoa Jung e diz: "Onde você mamou esse veneno?" Jung responde: "O que você chama de veneno é ciência." E ele questiona Jung: "Você chama o veneno de verdade? O veneno é verdade? Ou a verdade é veneno?" Nossos astrólogos e sacerdotes também não falam a verdade? E ainda assim o deles não age como veneno.
As personalidades científicas e místicas de Jung sempre estiveram em conflito, o que explica por que ele não parou de buscar explicações científicas e estatísticas para a astrologia. No entanto, a ideia de que Jung superou as suas dúvidas sobre o valor da astrologia mais tarde na vida é acreditada não apenas pelas suas constantes referências à astrologia nas suas obras e cartas, ou pela sua recomendação de que todos os psicoterapeutas deveriam aprender astrologia, pois há casos limítrofes, onde é muito valioso, mas também pela sua declaração à sua filha Grete Baumann Jung, uma astróloga, feita quando ele estava morrendo, de que a maldita coisa funciona mesmo após a morte. Mesmo em uma entrevista pouco antes de sua morte para marcar seu 85º aniversário, Jung menciona a próxima era de Aquário. Qualquer discussão sobre astrologia leva, mais cedo ou mais tarde, à questão de como compreender o destino e o livre-arbítrio. Existem dois tipos de astrólogos, aquele que é fatalista e acredita ter pouco ou nenhum livre-arbítrio, e aquele que acredita que o homem colhe o que planta. Seu lema é: homem, conheça a si mesmo. O pai da astrologia moderna, Alan Lee, afirmou: caráter é destino. O destino evolui com o tempo e é idêntico ao tempo. Quando se diz que ainda não chegou a hora, ou que as estrelas ainda não se alinharam, significa que o destino ainda não se cumpriu. Ao assumir a responsabilidade pelo nosso caráter, participamos do nosso destino. Os astrólogos e místicos estavam preocupados em libertar o homem de Eimarmene, a deusa grega do destino, isto é, libertá-lo da qualidade compulsiva dos fundamentos de seu próprio caráter. A astrologia pode ser impopular, pois convida à participação do eu mais íntimo, ou popular, pois se torna a fonte da culpa final: a culpa é minha estrela. Tanto a astrologia quanto a psicologia analítica nos confrontam com o fato desagradável e aterrorizante de que não somos os donos de nossa própria casa e de que existem elementos em nossa psique além do nosso controle. Pode-se nadar ao longo do rio da vida ou contra ele. Assim como o relógio continua funcionando, quer prestemos atenção nele ou não, o relógio cósmico também nos influencia, independentemente do que acreditamos. A astrologia é neutra em termos de moralidade. Simplesmente descreve uma propriedade da natureza. Os astrólogos, entretanto, frequentemente importam valores éticos de várias filosofias e religiões para adicioná-los à astrologia. Alan Lee escreve: toda a minha crença na ciência das estrelas representa ou cai com o karma e a reencarnação. Sem esses ensinamentos antigos, a astrologia natal não tem valor permanente. Nossas tristezas e dores não são o resultado do papel ativo que o destino desempenha em nossas vidas, mas sim o resultado da nossa ignorância. Adoramos aprender sobre nossos pontos fortes, mas quando se trata de nossas falhas e fraquezas, fechamos os olhos. Esta falta de compreensão não torna a pessoa mais livre, pelo contrário, torna-a mais sujeita à causalidade e menos no controle da sua vida. O destino lidera os dispostos e arrasta os relutantes. Se não vemos nada, o destino faz isso conosco. Psicologicamente, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Jung escreve: a regra psicológica diz que quando uma situação interna não se torna consciente, ela acontece externamente, como destino. Isto é, quando o indivíduo permanece indiviso e não se torna consciente das suas contradições internas, o mundo deve forçosamente representar o conflito e ser dividido em metades opostas. Liberdade é o que fazemos com o que nos foi feito. Nossa disposição psíquica herdada corresponde a um momento definido no colóquio dos deuses, isto é, dos arquétipos psíquicos. Destino e individuação estão intimamente ligados, pois existe a priori uma existência de uma estrutura de caráter espelhada no mapa natal. A intenção desta essência, personificada pelo daimon, reflete-se nas qualidades do tempo presentes nos símbolos astrológicos. Os antigos gregos acreditavam que o daimon era o caráter do homem, uma imagem individualizada da alma, que era chamada de mestre da casa, e poderia ser descoberta no mapa natal de alguém. Alguns sugerem que é o ascendente. Embora tal método técnico seja inferior à verdadeira gnose, que pode ser alcançada através da invocação teúrgica do daimon, como sugerem os neoplatônicos. O psicólogo americano James Hillman escreve: a alma de cada um de nós recebe um daimon único antes de nascermos, e ela selecionou uma imagem ou padrão de que vivemos na Terra. Este companheiro de alma, o daimon, nos guia até aqui. No processo de chegada, porém, esquecemos tudo o que aconteceu e acreditamos que viemos vazios para este mundo. O daimon lembra o que está à sua imagem e pertence ao seu padrão, portanto, o seu daimon é o portador do seu destino. Destino e alma são dois nomes para o mesmo princípio, e o objetivo é a individuação, porque é a expressão mais completa dessa combinação fatídica, que chamamos de individualidade.
A individuação pode ser comparada ao mito da jornada da alma pelas esferas planetárias, conforme discutido nos escritos herméticos e neoplatônicos. Antes da descida da alma para a encarnação, ela passa pelas esferas planetárias e assume as qualidades de cada planeta no processo, e em nossa morte a alma ascende de volta às esferas planetárias e devolve a cada planeta as qualidades que lhes tirou. Na hora do nascimento, podemos distinguir entre dois tipos de astrologia, uma esotérica e outra esotérica. A astrologia esotérica é a astrologia pop, que o público conhece bem, é uma versão simplificada usada para comercializar o conhecimento espiritual. Esta é a astrologia onde os vigaristas procuram ganhar dinheiro rápido com a turbulência emocional de outras pessoas, sendo as vítimas especialmente aqueles que não têm consciência do arquétipo do trapaceiro e foram enganados pela sua própria ingenuidade ou auto-engano. A astrologia é vista como o padrão ouro da superstição. Como todo o campo da astrologia conquistou má reputação, muitas vezes nem é considerado digno de exploração. A astrologia esotérica é o lado sombrio, que representa as características ocultas ou desconhecidas. Este é o ouro encontrado na sujeira, como diriam os alquimistas. É onde se obtém insights para enriquecer a compreensão de si mesmo e do seu propósito, bem como de outras pessoas e do seu lugar no cosmos. Jung estava muito interessado em compreender a era astrológica desde que escreveu Aion, que é o nome de uma divindade helenística associada ao tempo cíclico e ao zodíaco. Neste trabalho, Jung procurou iluminar a mudança da situação psíquica dentro do Aeon cristão. Ele faz uma declaração abrangente: o curso da nossa história religiosa, bem como uma parte essencial do nosso desenvolvimento psíquico, poderia ter sido previsto com mais ou menos precisão, tanto no que diz respeito ao tempo como ao conteúdo, desde a precessão dos equinócios até a constelação de Peixes. Jung observa que o nascimento de Cristo começa na era de Peixes, os dois peixes nadando em direções opostas. Por volta de 7 AC houve uma conjunção de Saturno, o maléfico, e Júpiter, o benéfico, representando uma união de extremos opostos. A estrela de Belém vista pelos magos era a alma de Cristo que desceu à Terra. A partir deste evento astrológico extraordinário, inferiu-se um evento igualmente extraordinário na história humana, iniciando um novo Aeon. Isso colocaria o nascimento de Cristo sob Peixes. O simbolismo do peixe é predominante em todo o cristianismo. Um codinome para Jesus era a palavra grega para peixe istis. Os apóstolos eram chamados de pescadores de homens. Jung considerava que estávamos num paradigma de mudança de idades, uma época de mudança que ele conseguiu compreender através da astrologia. No livro vermelho, Jung revela a sua compreensão do seu próprio papel neste novo Aeon que se aproxima, e em Aion ele fornece, mais tarde na vida, uma exegese racional das revelações do livro vermelho, de modo que as duas obras estão fundamentalmente interligadas. Jung observa que os conceitos de céu e inferno não podem permanecer separados para sempre. Eles estarão unidos novamente e a era dos peixes terminará em breve. Se a era de Peixes for governada pelo motivo arquetípico dos irmãos hostis, Cristo e Anticristo, então a aproximação da próxima era, Aquário, que se estima ocorrer entre 2000 e 2200 depois de Cristo, constelará a união dos opostos, trazendo à tona um conceito de totalidade humana. Será então mais difícil separar o bem do mal, a luz das trevas, o que fará parte de uma unidade. Os cristãos chamam isso de segunda vinda, o surgimento do Filho de Deus. Nietzsche chama isso de Übermensch, que deve ir além do bem e do mal. O místico Swedenborg chama isso de Maximus Homo, o humano universal, que representa o céu em forma humana. E outros chamam-lhe uma era em que o homem despertará para os seus poderes espirituais, seja lá o que isso possa implicar. Jung foi levado a falar da mudança de eras porque as mudanças psíquicas destes tempos de transição são chocantes e podem criar sentimentos generalizados de mal-estar, ansiedade e medo que permeiam todas as culturas do planeta. Os sinais que apontam nesta direção consistem no fato de o poder cósmico de autodestruição ser colocado nas mãos do homem. Jung queria nos alertar, para que nós, aqueles poucos que o ouvirão, possamos vivenciar essas mudanças psíquicas, conscientemente, assim, limitar os impulsos destrutivos que elas poderiam induzir. Numa entrevista realizada em 1959, Jung declarou: "O cristianismo nos marcou profundamente porque encarna tão bem os símbolos da época. Erra na medida em que acredita ser a única verdade, quando o que é uma das grandes expressões da verdade em nosso tempo. Negar isso seria jogar fora o bebê junto com a água do banho. O que vem depois? Aquário, o derramador de água. Na nossa época o peixe é o conteúdo, com o derramador de água, ele se torna o recipiente. É um símbolo muito estranho. Não me atrevo a interpretá-lo. Até onde se pode perceber, é a imagem de um grande homem se aproximando.
A astrologia continuará a ser criticada pelos que têm mentalidade científica. A grande tarefa da nossa época é unir a ciência com a espiritualidade. Jung escreve: o céu tornou-se para nós o espaço cósmico dos físicos, e o empírio divino uma bela memória de coisas que já existiram. Mas o coração brilha, e uma inquietação secreta corrói as raízes do nosso ser. É uma lei universal que uma onda de despertar espiritual seja sempre seguida por um período de dúvida do materialismo. Cada fase é necessária para que o espírito possa receber igual desenvolvimento do coração e do intelecto sem ser levado muito longe em nenhuma direção. A astrologia, entretanto, não é um sistema de crenças, não precisamos acreditar em algo para sentir seu efeito. A astrologia persiste milênio após milênio para nos lembrar do cosmos interconectado em que vivemos, dos mistérios, das ambiguidades e da pura beleza e elegância da ordem universal, que oferecem significado e esperança à alma. Obrigado por assistir.